O nosso ponto de partida, então, são os maias. A civilização maia ela vai habitar a região das florestas tropicais, das atuais Guatemala, Honduras, mas especificamente na região do atual México, na península de Yucatán. Esse povo, os maias, eles vão viver nessas regiões entre séculos 4 e 9, mas entre séculos 9 e 10, os maias começam um processo de abandono dos seus principais centros urbanos. Esse abandono ele é súbito, devido principalmente a invasões de outros grupos, principalmente os toltecas, que era uma outra civilização que vai acabar dominando a região onde se desenvolveu a cultura maia. A civilização maia, ela foi uma cultura da Mesoamérica, certo? Notável por sua língua escrita, presta muita atenção nisso. O único sistema de escrita do mundo colombiano, que representava completamente o idioma falado no mesmo grau de eficiência que os idiomas escritos lá na Europa, lá no Velho Mundo. Também são notáveis pela sua arte, pela sua arquitetura, pela sua matemática e pelos seus sistemas astronômicos. As grandes e sofisticadas construções e o deslocamento de enormes blocos de pedra vão revelar um conhecimento fantástico de engenharia e de cálculo. É evidente, para construir pirâmides, para construir cidades, deveria ter um conhecimento fantástico de arquitetura, de engenharia, de álgebra e de matemática. Um outro ponto importante para lembrar é que os maias nunca chegaram a formar um império unificado, nunca, certo? É justamente essa falta de centralização que vai favorecer a invasão e o domínio de outros povos. E assim como os gregos, os maias viviam em cidades-estado, ou seja, cidades com governo, com leis e com costumes próprios. Se por um acaso tivesse uma guerra contra um inimigo comum, essas cidades elas se organizavam em confederações, elas se uniam para se defender ante o ataque de um inimigo comum. As cidades elas acabavam por formar núcleos de decisões e práticas políticas e religiosas da civilização, e era governada por um estado teocrático, onde o imperador maia era considerado um representante dos deuses na Terra. Já está fazendo uma associação com o Egito, né, onde fora era um próprio deus. Os maias era exatamente igual. A sociedade maia é rigidamente estratificada, dividida em camadas. No alto da pirâmide social maia está o rei, chamado de Halak Uinik, no idioma deles. O rei maia, ele tinha funções políticas e religiosas, e o cargo ele era hereditário. Logo abaixo, eu tenho uma camada de sacerdotes, que eram responsáveis pelo funcionamento da sociedade. Eram eles que organizavam os calendários, que realizavam os rituais, que podiam incluir sacrifícios humanos, embora não era uma prática comum dos maias, e é evidente que eles dominavam a astronomia, certo? Como a base da economia era agrícola, os sacerdotes também tinham essa função de controlar a produção agrícola. Abaixo está a nobreza, que possuíam terras e estavam desobrigados a pagar qualquer tipo de imposto. Esses primeiros grupos, o rei, os sacerdotes e a nobreza, eles acabavam vivendo dentro dessas cidades, certo? Viviam em suntuosos palácios e templos, certo? Já os guerreiros e artesãos, eles ocupavam a penúltima camada dessa estratificação social. E por último estavam os camponeses, a quem cabia o cultivo das terras comunais para o seu próprio sustento e também o cultivo das terras da nobreza e dos sacerdotes. Esses camponeses pagavam o imposto em forma de trabalho, construindo obras públicas, além de destinar parte de suas colheitas para as oferendas e para o sustento do Estado. É o que a gente chama de corvéia. Lembra que esses grupos não viviam nas cidades. Esses grupos viviam nas aldeias existentes nas florestas, próximos desses grandes centros. Eles iam para esses centros urbanos somente para as práticas religiosas e também para as práticas de comércio, ou, no caso, em dias de festa. A economia era agrícola e baseava-se sobretudo no cultivo do milho, do tomate, da batata, do algodão e também do fumo. Praticavam a caça e a pesca, além de domesticar alguns animais. Uma característica importante é que já incluíam o mel na sua dieta. Há vários indícios da existência de práticas comerciais nessa sociedade. Eles comercializavam sobretudo os chamados produtos de luxo, como metais preciosos, jade e a pluma de algumas aves. A religião era politeísta, ou seja, cultuavam muitos deuses, e esses deuses eram ligados aos fenômenos da natureza. São representados sob a forma de plantas ou de animais, mas também podia aparecer alguns deuses de figura antropomórfica, ou seja, com forma humana. O principal deus da cultura maia era Itzamana, deus criador de tudo, senhor do fogo,
representado como uma figura idosa, o que indica então que Itzamana seria a primeira criatura que existiu. O seu culto está associado ao sol e em sua homenagem eram prestados rituais durante todo o ano. Além do sol, os Shaks, deus da chuva, e Apuk, deus do milho, possuíam diversos templos em boa parte da civilização maia. A religião maia ela vai exercer uma grande influência também sobre a sociedade que viria a se desenvolver posteriormente, no caso, os astecas.